Oi, oi, gente, tudo bem? Eu nem ia fazer introdução, mas assim, como é a primeira vez que eu posto esse tipo de vídeo aqui no canal, só vou falar rapidinho, explicar por que que ele é um formato completamente diferente, por que que ele é todo diferente. Para quem não sabe, eu faço lives de foco, né, de coworking, tipo um coworking online lá na Roxinha. Vou deixar o link aqui. Eu faço de terça a sexta-feira, né? Então quase todo dia eu tô lá. E apesar do foco da live ser os sprints, né, os focos mesmo que a gente faz para conseguir trabalhar, como eu tô trabalhando, né, usando esses focos para trabalhar, e eu trabalho em editora, eu trabalho com livros, eu acabo compartilhando muita coisa com o chat. E como as pessoas do chat também são muito interessadas, são leitores, e algumas pessoas trabalham, são autores, então também estão envolvidos no mercado editorial, a gente começa a trocar muita figurinha sobre o mercado, né? A gente conversa sobre muita coisa. E da última vez que surgiu um papo específico, assim, que começou com o preço de capa de livros, o pessoal falou que poderia ser muito legal colocar isso aqui no YouTube, fazer os famosos cortes, né? Então, os cortes da Lau aqui. E aí eu cortei a live, né? Porque foi uma live enorme e, enfim. Aí eu cortei um pouco da parte que a gente fala sobre isso e eu converso um pouco. E, de novo, é claro que eu sinto que eu preciso ficar explicando essas coisas na internet. Não dá pra fazer um recorte de pegar todos os recortes do mundo para determinado assunto, principalmente quando você tá pegando um trecho de uma live que teve 7 horas de duração. Claro que a gente não falou durante essas 7 horas, mas né, a gente vai conversando, é um bate-papo. Mas existe muita coisa sim que pode ser legal trazer aqui pro YouTube. Então, de novo, né? O que eu falo nesse corte que vocês vão assistir não é uma explicação mega detalhada sobre várias coisas, é realmente uma conversa e eu acho que isso pode ser legal sim trazer aqui pro YouTube. E caso vocês achem interessante, aí sim eu posso fazer, sei lá, achou interessante algum assunto que eu abordei ou alguma coisa que alguém do chat falou que dá pra gente esmiuçar um pouco mais. Deixa aqui nos comentários que aí dá pra fazer sim um vídeo mais detalhado, explicando um pouco mais informativo. Mas queria fazer essa introdução. Espero que vocês gostem. Eu sei que nem todo mundo consegue acompanhar as lives enquanto elas acontecem, né? Porque acontece no horário comercial, justamente porque eu trabalho de home office, enfim. E eu sei que muita gente que me acompanha aqui me acompanha principalmente porque quer saber um pouco mais sobre o mercado editorial, trabalho com livro, trabalho em editora. E pode gostar, pode achar valioso, assim, as informações que a gente vai trazendo na live, mas não consegue acompanhar. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, se você quiser ver mais alguns cortes, assim, sempre que algum assunto relevante for falado um pouco mais, de forma mais extensa, né, porque esse vídeo vai ter 20 e poucos minutos, eu posso trazer pra cá. Então, deixa aqui nos comentários se você acha que é interessante. No mais, aproveite aí o primeiro corte aqui do canal. Pena que os quadrinhos estão tão caros, meu Deus, tá uma fortuna. Pois é aquilo que eu. Ai, Letícia, vocês podendo estar. É aquilo que eu falei, né, gente? Tá inviável, assim. Tem editoras já. Gente, eu acho isso muito triste, tá? Tem editoras já que tá precisando fazer financiamento coletivo de reimpressão de livro que já saiu. Para vocês terem noção. Basicamente, os livros estão muito caros e não tem previsão deles ficarem mais baratos no momento, porque são vários fatores que determinam o preço de capa de um livro. O preço de capa é o preço que a editora coloca, é o preço do contrato, né? O preço de capa não altera. O que altera é o preço de venda. O preço de venda as livrarias que colocam. O que acontece é que as marketplaces como a Amazon colocam muitas promoções, porque a Amazon basicamente ela quase nunca lucra com a venda dos livros, né? Isso, enfim, capitalismo, isso aí é outra conversa. Mas o que acontece? Os preços de capa estão muito altos porque o custo dos livros está muito alto também. E assim, de novo, eu nem sei se eu posso ficar falando algumas coisas assim, porque eu não vejo muitas pessoas fazendo isso. Não entendo por quê. O que tá caro? Papel, principalmente. E o papel, ele é a maior. O maior custo dentro do orçamento de um livro. Para vocês terem uma noção, tem projeto
de livro que projeto assim, tem orçamento de livro que só o custo da gráfica às vezes dá 40% do valor. Então, assim, é um valor que não é negociável na maior parte dos tempos. Você consegue negociar um pouquinho com a gráfica, mas a gráfica também fica refém do que atualmente é o que mais dita o preço do papel, que é a fábrica de papel. E no Brasil a gente tem uma fábrica de papel, ou seja, você não tem concorrência e o dólar está extremamente caro e o papel é comprado em dólar. Então, assim, não compensa você comprar de fora. Então você fica refém da fábrica que a gente tem, que pode botar o preço que ela quiser, porque para ela também não compensa fazer papel para vender para o mercado editorial, porque o mercado editorial ele é uma parcela tão irrisória dentro do... Porque a fábrica de papel não vai produzir só papel para livro, né? Produz papel para, enfim, 1 bilhão de coisas. E o papel que a gente usa nos livros, que é esse amarelinho, ele é o pólen. E o pólen, ele é muito caro, que é o papel mais gostoso, com a qualidade melhor, com uma boa gramatura. É melhor para ler, naquele papel branco, assim. Por isso que tem muitas editoras que estão mudando o papel. A gente está procurando alternativas, tendo que diminuir, por exemplo, gramatura, que é a... Gramatura. Para tentar diminuir os custos, mas assim, as editoras não têm para onde correr. Não tem para onde correr. Porque agora também chega as gráficas e aí fala assim, não, a gente só consegue se for X exemplares. Para comprar papel direto da fábrica, por exemplo, você também precisa de uma quantidade mínima, que para editoras médias, até para as editoras grandes, gente, não tem como. Então, assim, a gente tá refém porque o papel tá muito caro. Não tem pra onde correr, entendeu? Então, assim, a culpa não é das editoras. Mesmo. Não tô tirando o nosso da reta, não. A culpa não é das editoras, é porque não tem o que fazer. Então, assim... complicado. Tem isso também, assim, É porque eu acho que não é nem só uma sociedade que não lê. Eu acho que é realmente a questão dos insumos, entendeu? Porque e-book tá aí pra isso também, sabe? E cada dia eu acho que a leitura fica mais acessível para as pessoas, no sentido de que todo mundo tem um smartphone, todo mundo consegue. Gente, tô falando todo mundo. Eu preciso falar isso porque na internet é óbvio que eu não tô falando da pessoa que não tem dinheiro nem para comer, nem para fazer uma refeição no dia. Não tô falando isso, não, tá? Mas assim, maior parte das pessoas, assim, a nossa realidade, as pessoas têm como acessar Não, isso é porque eu tenho que falar, porque a internet é assim, né? A internet depois clipa o negócio, joga ali e fala assim: olha, todo mundo pode comprar. Então, enfim. Então, a leitura está se tornando mais acessível nesse sentido. Mas é complicado para a saúde do mercado como um todo, porque o livro físico, ele ainda assim é a maior parcela da... não é renda, do caixa das editoras. Pois é, Pollen Soft ficou com Deus. Porque tem isso também, gente. Não é nem só escolha de tipo, não, nós editoras também não vamos colocar. Mas aqui, Pri, o e-book, você não precisa ter um Kindle. Você pode ter um aplicativo. Você pode ler no celular, no tablet, no computador. Você só tem que ter o aplicativo do Kindle. Você não precisa ter o Kindle pra ler, entendeu? Por isso que eu tô falando que tá ficando cada vez mais acessível. Nesse sentido. A Isa aí, ó, por exemplo. A Isa falou, sempre só ali pelo aplicativo e é muito bom. Então você não precisa restringir o público consumidor nesse sentido, porque você não precisa ter você não precisa pagar R$ 500 no negócio. Sem contar que, pois é, o que a Kida falou ali, tem o Scribd, Esquilo, tem outros que, inclusive, várias pessoas que têm acesso a... como é que chama? Acho que é a Vivo, não é? Que dá a opção de você ter, não sei se é o Esquilo ou o Scribd, enfim, tem umas parcerias ali com operadoras de celular que você tem acesso também. Tem o Biblion,
que a Biblioteca de São Paulo, né, online, que disponibiliza de graça vários livros. Tem uns que já estão lá, tipo, on demand, e tem uns que você tem que entrar na lista de espera. Então, tipo assim, a gente tem mais acesso, mas falta também muito incentivo do governo, sabe, para viabilizar produções em massa e para viabilizar realmente incentivo cultural mesmo à leitura, sabe? Tem que contar essa questão do. A gente fica brincando aqui do cu, mas o Kindle Unlimited, dessa promoção de R$1,99, de novo, você não precisa ter o Kindle, você pode. Você pode ver várias promoções, essa promoção do R$1,99, que você consegue ler 1 bilhão de livros, incluindo nossas autoras aqui e tal. Então, tipo, essa é uma coisa que eu acho muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo, em geral, assim, do nosso tempo. Tem o aplicativo do Kindle, dá pra ler HQ colorido. Mas o negócio, Pri, isso dos e-books. Mas aqui, eu preciso falar uma coisa também. Eu vou criticar a Amazon e 1 bilhão de coisas, mas a Amazon, ela foi uma das grandes responsáveis por, essa é a minha visão, tá? Por sustentar a crise que não é crise do mercado editorial, porque as pessoas generalizam muito, mas o que aconteceu quando a Saraiva e a Cultura quebraram, as duas de uma vez, porque a Amazon paga as editoras. Então, hoje em dia, você tem muitas editoras que conseguem se manter por causa da Amazon. Porque, gente, é aquilo. Nada no mundo é só bom ou ruim, sabe? Nem os seres humanos, não tem gente que é só má, que é só good vibes, boinhas. Jéssica, muito obrigada por seguir, bem-vinde. Ao mesmo tempo que a Amazon, ela tem uma prática extremamente agressiva de monopólio do mercado, é por isso que ela por isso que ela toma prejuízo, né? E vende metade do preço de capa as coisas, e é um certo, por um lado, de serviço na questão em relação às livrarias e a questão da mente do consumidor, porque o leitor brasileiro, ele, além de não. O público em geral, não o leitor, o público em geral, além de não valorizar o livro como um produto, por causa da Amazon, a gente foi educado a só comprar coisa em promoção. Então, tipo assim, a gente não compra, não só porque porque é caro em relação ao salário mínimo, mas eu tô falando assim, as pessoas que têm condição de pagar o preço cheio do livro, elas não querem pagar aquele preço cheio. Não é só porque assim, eu quero pagar mais barato. É porque elas não concordam, porque elas não entendem, porque elas não aceitam o preço cheio, porque elas não sabem o que tem por trás ali. Da mesma forma que elas valorizam qualquer outra, sei lá, comida, uma barca de sushi, sabe? Uma garrafa aqui, sabe? O livro não é visto como um produto, como ele deveria ser visto também. Porque ele é cultura e tem muitas coisas por trás e tal, também é outra conversa. Mas, assim, então a Amazon tem essa coisa, fica muito difícil você conseguir convencer o consumidor a comprar o seu produto se ele não dá valor pro produto a ponto de acreditar que você não tá passando a perna nele quando você coloca R$79 no preço de um quadrinho. Entendeu? Mas a Amazon também é o que sustenta muitas editoras. Por exemplo, a Antofágica, ela atualmente existe por causa da Amazon. O Pipoca e Nanquim conseguiu crescer do jeito que cresceu por causa da Amazon. A literatura nacional, e as nossas autoras vão saber falar muito mais do que eu, conseguiu ter um boom enorme aqui, principalmente os romances, por causa da Amazon. Então, tipo assim, eu não posso eu não posso ser eu, Laura, que trabalho no mercado editorial e que tento todos os dias fazer a Amazon enxergar, tentar abrir portas. Não posso ser hipócrita de só criticar a Amazon, porque a Amazon segurou a barra para muita gente. E principalmente também essa questão do consumidor. Então, assim, dá pra falar muito mal, mas também tem uns pontos muito, muito, muito positivos. Sim, Letícia, o Kindle Unlimited, inclusive que muita gente que publica independente, nossas autoras estão aí para provar. A literatura nacional também,
minha visão, minha opinião, tá? Eu não tenho dados que vão conseguir comprovar que a gente tá enxergando um boom da literatura nacional em editoras, então investindo na literatura nacional, não só pelas pautas, né, pela representatividade que são sempre levantadas, sempre não, que estão sendo cada vez mais levantadas nesses livros, mas também porque as editoras começaram a perceber que elas estão perdendo dinheiro com as histórias que estão saindo na Amazon. Então, assim, é complicado, gente. A Amazon ao mesmo tempo que a Amazon é a representação do capitalismo mais agressivo e desleal e do monopólio, ela também tá, enfim, aquilo, né? Senão vou ficar me repetindo. O problema de outras lojas é que elas não facilitam a vida do autor. Por exemplo, nenhuma outra você pode publicar livros de forma independente e todas te obrigam a ter distribuidora. A Amazon foi extremamente democrática com autores independentes e deu um emprego para a maioria. E o mesmo acontece com as editoras. Isso é outra coisa que eu queria falar. Carece também, eu sinto, o investimento, porque o mercado editorial... Gente, o mercado editorial, ele vive nos anos 90. Esse é fato. Isso é fato. O mercado editorial, ele vive nos anos 90. A gente tá em 2023. O mercado editorial parece que tá descobrindo a internet. Carece de tecnologia, acesso e visão para a distribuição de e-books também, por exemplo, em sites. Você não consegue disponibilizar e distribuir os e-books, porque tem muita coisa ali por trás. Não só porque você precisa de um sistema acessível, barato, intuitivo e viável para colocar no site das editoras, mas você também precisa da questão da segurança, que eu sei, a Amazon é perfeita, porque também nossas autoras estão aí para falar, o compartilhamento de PDF, enfim, um bando de coisa. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Tem as bibliotecas públicas, exatamente. Fica difícil de entender que o preço cheio é o preço justo, porque não dá pra saber que a Amazon vende com prejuízo, e aí vira um monopólio perigoso. Exatamente. Cara, eu fico com tanta vontade, assim... É por isso que é legal, a cultura do financiamento coletivo, ela foi muito boa para começar a educar as pessoas a respeito do que tá por trás da produção de um livro. Ela humaniza vários processos e tal. E também acho que essa questão do preço, sabe? Do valor do livro. Porque, por exemplo, na Wish a gente faz isso, na Moby Dick também, de você colocar o orçamento ali, a porcentagem do que o valor daquela meta tá dedicado para cada coisa. E aí você começa a ver que, tipo assim, não é filha da putagem, sabe? Tipo, não é... Eu não tô botando o preço do Pinóquio R$179 porque eu quero fazer um artigo de luxo. Tipo, sei lá, uma roupa da Balenciaga, sabe? Não, muito pelo contrário. O que eu mais queria, como empreendedora e como ali dona de editora, eu queria que todo mundo comprasse Pinóquio. Eu queria que todo mundo falasse sobre o Pinóquio. Eu queria que todo mundo lesse a Baleia Biblioteca. Então, tipo assim, eu não quero que seja um artigo de luxo. Então, qual que é o objetivo de colocar R$100 quase no preço de capa, quase R$200 no outro? É porque é o que dá pra fazer. E, gente, não sobra nada. Porque tem outra coisa também, que é outra coisa que eu acho que as pessoas não sabem. Gente, a editora tem o preço de capa, mas a livraria, a Amazon, por exemplo, ela compra, mas ela compra com 50% de desconto. Então, gente, é uma conta simples. Vamos pensar? Você tem R$100. O livro custa R$100, tá? Vamos pegar a unidade. R$100 o livro. É o que o consumidor vai pagar, gritando, cancelando a editora nas redes sociais, puto, enfim. Mas pagou R$100. R$50 vai pra livraria. R$10 vai pro autor, se não for um livro de domínio público, porque 10% do preço de capa não é o preço de venda. 10% do preço de capa é direito autoral do autor. Então, quando a editora também bota uma promoção muito agressiva, por exemplo, no site dela, a editora está diminuindo ainda mais a margem de lucro, porque a menos que seja, tipo, pra venda
governamental, porque aí no contrato você combina uma porcentagem menor, a editora tá tomando um preju ali para tentar tornar o livro mais acessível, para tentar vender mais, porque o direito autoral do autor tem que se manter. Então, ó, R$60 já foi embora. R$40 ali. Você tem que pensar quanto que foi o custo de produção daquele livro, da gráfica, por exemplo. Então, vamos supor que foi R$20. R$20. Que não é muita doideira. Não é difícil você pensar, porque tudo depende da tiragem também. Que este livro aqui, por exemplo, ele tem que custar... Que a Intrínseca, por exemplo, pagou R$20 só para imprimir. Então, ó, quanto que a gente tem aí sobrando? A gente tem R$20 que sobraram R$20, né? Aí agora, com esses R$20, você vai pagar o marketing, o editorial, e eu tô falando das equipes, não tô nem falando dos funcionários. Esses R$20 sobra para você pagar marketing, editorial, administrativo, financeiro, pagar o aluguel da editora, pagar o site da editora, pagar a internet, pagar, às vezes, o frete, porque nem sempre a livraria vai pagar o frete, às vezes você vai ter que pagar o frete para enviar aquela quantidade de livros para a livraria. Então, assim, gente, vocês acham mesmo que tem alguém, né, na maior parte, assim, ficando muito rico com o livro? Você acha que a gente bota de sacanagem? De sacanagem? Que algumas das metas é tipo a editora querendo só lucrar. Eu tô assim, gente, lucrar onde? Me conta, cadê o lucro? Porque ultimamente a maior parte dos custos assim é pra pagar só pra aquilo existir, pra aquilo acontecer, entendeu? Então assim, de verdade, eu fico assim, gente, lucrar, nossa, eu queria muito viver nessa realidade que as pessoas vivem. Queria muito. E tem outra coisa também. E lucrar como se o lucro fosse assim. Porque é óbvio que você não pode, como qualquer negócio, você não pode trabalhar no prejuízo, senão não faz sentido aquilo ali existir, gente. Desculpa, mas isso aqui não é o País das Maravilhas, sabe? Se você tá numa empresa que o seu objetivo, se você não for uma ONG, né, ou se você não for o governo, que tem obrigação nenhuma de ter caixa pra estar ali, pra render, pra, enfim, não faz sentido nenhum você pensar que uma empresa não pode lucrar. E outra coisa, aquele lucro ali não é necessariamente para você... Que mesmo se fosse, de novo, é uma empresa privada, a pessoa que tá ali, ela faz o que quiser com o dinheiro que vai pra empresa dela. Não é como se as editoras, o lucro que sobrasse ali, fosse para comprar, sei lá, caviar, entendeu? É o que eu falo, gente, eu sou aberta com essas coisas. A gente faz a roda girar. Então, ó, vamos pegar isso aqui que sobrou dessa campanha, vamos comprar o direito de tal quadrinho, e aí você vai fazendo assim, gente. Sabe? Então, de verdade, eu queria muito viver no mundo das pessoas que acham que tem a maior parte. Porque claro que tem, gente, claro que tem. Esses donos dessas editoras gigantes aí estão ganhando dinheiro, pô, tem que ganhar mesmo. Qual que é o problema de você ganhar dinheiro também? Sabe? Mas enfim, não é a realidade para a maior parte das pessoas que trabalham no mercado editorial. Exatamente, é o que a Bia falou ali também. O que aconteceu é que nenhum autor hoje em dia precisa de editoras, porque a Amazon facilitou isso. Atualmente as editoras passaram a nos oferecer condições melhores e contratos híbridos. O que é interessante também, porque olha a ironia aí também, né? Ao mesmo tempo que a Amazon, que é uma editora, claro que isso não é mérito, tá? Isso não é mérito. Tipo, a Amazon não fez isso. Ai, olha como é que eu sou boazinha. Ao mesmo tempo que a Amazon é a Amazon, aconteceu uma coisa boa do fato da Amazon ser a Amazon. Isso. Os autores começaram a ter oportunidades mais justas nas editoras. Tu deveria falar mais sobre isso. Ana, o problema é que eu falo, eu vou começar. Eu tô tentando colocar mais nessas plataformas tipo TikTok, Reels, eu vou começar a reciclar conteúdos, porque eu já falei no meu canal, tem um vídeo que é justamente sobre isso, precisamos falar sobre preço de capa, que eu fiz exatamente essa conta que eu fiz com vocês, assim, eu preciso trazer isso de uma forma que seja mais acessível para as pessoas realmente. Exatamente, Kida. Pô, a Kida foi certeira ali, hein? A Kida falou assim, os e-books ficam o mesmo preço dos livros físicos na Amazon, porque, na verdade, os livros físicos deveriam estar no preço de capa.
Esse é o negócio. Então isso também me coça. Porque não é que os e-books também estão ficando caro. Porque você tem uma conta, tem uma porcentagem que você coloca em contrato. O e-book, o valor do e-book tem que ser vendido a tantos % do valor do preço de capa. Você tem isso em contrato quando você fecha com o autor. Então também entra no negócio das promoções e tal. Somos os maiores no preço de capa e logística. Não, o que é mais caro, assim? É isso, logística, eu acho que aí você tá incluindo frete, né? Gente. Frete. Então é isso, né? Logística e a impressão. Que é igual eu falei, tem casos que é tipo 40%. Exatamente, o que sobra não é lucro, é capital de giro. Exatamente, Xará, exatamente. Exatamente. Não é participação nos lucros, entendeu? Eu tô falando que, tipo, uma forma pra deixar claro pras pessoas que ninguém ali tá de mercenário, sabe? Você tem uns gato pingado que ganham muito dinheiro com o negócio, e de novo, não tá errado em ganhar muito dinheiro ali, mas que é taxado como se fosse, nossa, tal editora, fulano merece morrer porque aumentou R$20 o preço de capa do livro que eu gosto, da minha série, sabe? Exatamente. Grupos editoriais trabalham com mega tiragens, que barateia o custo. Gente, faz um negócio simples. Faz um orçamento simples. Entra em qualquer gráfica e entra no site. Gente, são coisas que as pessoas podem fazer por elas mesmas também, se tiver vontade. Entra, procura aí, ó, abre o Google, gráfica. E aí acha a gráfica da sua cidade. Faz o orçamento. Faz o orçamento. Que aí pode... Aí pode trucar o que eu tô falando. Entendeu? Pede o orçamento da gráfica. Faz assim, ó. Exercício básico. Pega o livro aí que tiver na sua frente. Olha qual papel foi feito. Olha quantas páginas. Mede, vê o formato dele. Entra em contato com a gráfica e orça. E aí você vai ver. É um exercício tão rápido de ser feito assim. Espera o orçamento da gráfica e tira suas próprias conclusões. Aí faz o seguinte. Entre em contato com o revisor que você conhece. Eu tô falando isso, tipo assim, não é de um jeito debochado, não tô falando sério, porque eu acho importante fazer isso. Eu tive que fazer isso quando eu fiz o curso, acho que de produção editorial. Esse era um dos exercícios do curso. Real, faz isso. Porque aí a gente começa a aprender como é que funciona. E, gente, o mercado, o trabalho com livros, assim, é acessível no sentido de é fácil você bater alguns valores ali, sabe? E eu falo valores de produção mesmo. Faz o exercício, gente, é legal pra saber. Que é isso, né? Nos olhos do outro é refresco. Nos olhos do outro é refresco. Fulano de tal não pode ganhar bem na profissão dele. Tipo, um trabalho honesto, gente. Tô falando de um trabalho de bem, tá? Eu odeio. Esse é um negócio que eu odeio. Eu odeio sentir que eu preciso explicar absolutamente tudo na internet. Para as pessoas não tirarem de contexto e entender errado e falar, tá generalizando. Enfim. A pessoa não pode ganhar bem no trabalho dela. Mas, quando a gente quer pedir um aumento, quando a gente não se sente valorizado no trabalho, aí a gente pode, né? A gente tá certo, a gente tem razão. Gente, é legal você ver profissionais que compartilham as coisas abertamente. Se você gostou do corte e assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa o like aí, por favor, não esquece de deixar o joinha aí. Me segue nas redes sociais, que eu também tô sempre falando sobre livros, mercado editorial por lá. Tô começando a postar no Instagram, no TikTok, no Reels, umas pérolazinhas assim de alguns assuntos que eu trago de forma mais extensa aqui no canal. E claro, se você quer participar das lives, me acompanha aqui na roxinha, na Twitch, tô lá praticamente todos os dias. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!